O homem do Tá na Rede, o locutor apaixonado desta emissora, Paulo Roberto de Paula, já já aqui dentro do Parada. Daqui a pouco, bate-papo bacana com o Daniel Borges, lateral direito do Botafogo, é joseense, ele que já fez um estrago quando jogou pelo Mirassol contra o São Paulo, aquela coisa toda, se classificando para as finais do Campeonato Paulista. Agora o Daniel Borges, ele conquistou aí o título da Série B do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, jogou praticamente o campeonato todo como titular da equipe do Botafogo. Como eu disse, é joseense, ele vem com a gente hoje bater um papo, falar sobre carreira, falar sobre essa passagem vitoriosa aí pelo Botafogo. O Botafogo que agora comprou de fato o Daniel Borges, é jogador, estava emprestado do Mirassol para o Botafogo, agora ele é jogador do Botafogo, renovou o contrato até 2023, mais 2 anos aí de contrato para ele, e a gente deseja sorte, obviamente. O Daniel Borges vem para conversar com a gente já já. Teremos também, claro, a presença do nosso querido Valtencir Vicente na segunda metade do programa para atualizar as informações dos clubes da nossa região, tá certo? 4 e 8, peço desculpa para você, ouvinte, a minha voz hoje tá meio ruim, é resquício de gripe ainda, e graças a Deus é só uma gripezinha, não tem nada mais, nada além, a voz tá meio ruim, tá meio falhando, mas nós vamos que vamos aqui enquanto der. E tá dando, tá ruim a voz, o nosso Edson Ramiro? Tá de boa? Então tá bom. Muito obrigado, hein? Esse é bom ter amigos. 4 e 8 em São José. Esse é o Parada dos Esportes que está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Uma no Jardim Aquários, tá em reforma. Outra no Jardim Paraíso. Abraço pro Fernando, abraço pro Renato. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em Produtos Century, fica na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil e está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está começando com, como sempre, a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, as usinas de ideias. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, o Batman, o nosso querido Ed Show Ramiro. Todo dia ele vem com uma fantasia, hoje ele veio de Batman. Me preocupo de que ele vier de Robin. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4 e 10 em São José, pula reloginho, 4 e 11 agora em São José. Agora é hora de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda quarta-feira chega com ele, o locutor apaixonado, o homem do Tá na Rede. Se Deus quiser, em 2022 vai gritar muito Tá na Rede pelos campos do estado de São Paulo, e quem sabe vai gritar o Tá na Rede tão sonhado, tão esperado, que é o do acesso da Águia do Vale voltando para a Série A2. É o que esperamos. Esse é o Paulo Roberto de Paula, que chega agora com o seu comentário. Diz aí, Paulinho. Boa tarde, Paulinho. Olá, Vieira Júnior. Olá, meus amigos do Parada dos Esportes. Muito boa tarde. Final de ano chegando, início acontecendo por aí, Campeonato Paulista dando largada para o São José em janeiro, dia 30 de janeiro, São José contratando, São José se fortalecendo dentro daquilo que é possível, da maneira melhor que possa acontecer, no sentido de fazer um campeonato da 3 com absoluta competência e aspirando, logicamente, o acesso. Afinal de contas, é para isso que a atual diretoria
os gestores trabalham e o torcedor está com essa mesma expectativa, esperando o São José já largando bem no dia 30 de janeiro, um domingo. São José joga fora, pega o União Suzano e já na quarta vem aí esperando o Desportivo Brasil em casa. Enfim, é um campeonato realmente acelerado que o São José tem que ter elenco à altura da expectativa, aspecto emocional, físico, tudo isso na pauta, fazendo com que a gente tenha realmente a esperança de um São José muito forte para essa frente que começa no mês de janeiro. Pois é, esse é o futebol caseiro, né? Taubaté também se aprontando da melhor maneira, sonhando aí que ele saia da 2 nesse próximo ano. É a expectativa de todos, né? Agora, o que valeu realmente nesse último final de semana já foi cantado em verso e prosa, todo mundo comentou, todo mundo falou, palmeirense vibra até agora de uma maneira intensa, de uma maneira forte. Afinal, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira deu um nó tático nos últimos jogos pela Libertadores América, quer no técnico do São Paulo, quer no técnico do Atlético Mineiro, quer no técnico do Flamengo. O Abel realmente é um estudioso, mostrou por A mais B que é um técnico realmente diferenciado, novo, jovem, tem muita lenha para queimar pela frente, mas é inquestionavelmente um técnico que estuda primeiro para depois colocar o seu time em campo. Existem, logicamente, as nuances do futebol, mas em sua essência, o Palmeiras deu realmente um banho tático e técnico do time do Flamengo. Mas o Flamengo perdeu o gol, mas uma partida perde mesmo, como o Palmeiras também perdeu, quer dizer, então não tem nada a ver. Mas no bojo, né? No total, no inteiro, o Palmeiras foi muito superior, venceu por 2-1 com méritos e é realmente algo inédito, né? Ele foi duplamente campeão do futebol sul-americano no mesmo ano. Comecinho de ano foi campeão e no final é de novo campeão, é um bicampeão. Chega ao tricampeonato da Copa Libertadores da América de uma forma inconteste, de uma forma superior, de uma forma realmente convincente, né? Sem gols irregulares, sem essa de milagres, não. Jogo jogado e bola realmente tocada. E isso faz com que o torcedor palmeirense esteja realmente andando de salto alto, não é? É lógico que o futebol é feito, como bem diz o Antônio Carmo, de alegrias e tristezas passageiras, mas por enquanto a alegria está durando realmente no coração do palmeirense e vamos ver até onde vai. E ontem, já voltando para o Campeonato Brasileiro, a Juventude do Palmeiras deu um cacete no Cuiabá, lá em Cuiabá, ganhou por 3-1, mostrando realmente que o Palmeiras tem um elenco de profissionais titulares de altíssimo nível e o que corre por fora também tem uma expectativa enorme de crescimento, de vingar realmente no cenário do futebol. Aliás, o Palmeiras, de tempos para esse, há que se elogiar, tem feito um trabalho estrutural muito bom, um trabalho de base em todas as divisões, né? Sub-15, sub-17, sub-21, enfim, todas as categorias, ele tem mostrado realmente muita competência. E isso faz com que os bons jogadores que se revelam pelos interiores da vida no Brasil, não é? Busquem no Palmeiras, porque sabe que lá é realmente uma porta aberta para vingar dentro do contexto do futebol, porque lá se reconhece valores da base. Isso é muito bom. O Palmeiras está no caminho certo e vem agora com a Leila assumindo o comando esmeraldino a partir do dia 15 de dezembro, no lugar do Gagliotti, sendo a presidente, né, do sexo feminino, para comandar a história vencedora do Palmeiras, e ela tem bala na agulha. Não se pode negar que ela realmente tem colocado o dinheiro do Palmeiras e tem ajudado o Palmeiras em momentos de absoluta dificuldade, fazendo com que o time, além de sanar as dívidas, consiga realmente fazer grandes contratações. Esse é o bom da vida. Ao palmeirense, ao Palmeiras, todos os encômios, todos os elogios, e vamos para cima, não é? Palmeiras que siga em frente, verde, que te quero verde. Enquanto isso, o Flamengo amarga aí, despedida do Renato Gaúcho, até agora nada definido quem é que vai somar, como é que vai ficar esse elenco flamenguista, que veio cantando de verso e prosa as últimas temporadas como grande time, né? O Dream Team,
o Dream Team do futebol brasileiro, e parece que está querendo desmoronar. Tomara que isso não aconteça, porque afinal o Flamengo é grande e ele grande, ele faz com que os demais também tentem superá-lo, que foi exatamente aquilo que aconteceu recentemente com o Palmeiras. Vieira, um abraço a você e até a próxima, amigo. Valeu, Paulinho, um grande abraço para você. Paulo Roberto de Paula, o locutor apaixonado, sempre às quartas-feiras com o seu comentário, a sua opinião aqui dentro do Parada. Agora 4h17, vamos mudar de assunto, na verdade não mudar de assunto, vamos continuar no assunto futebol, mas vamos falar de um assunto mais amplo. Afinal de contas, a gente tem um convidado muito especial, já passou aqui pelo microfone da Rádio CBN Vale, quando ele atuava pelo Mirassol, agora ele está de volta, agora como campeão da Série B, vestindo as cores do Botafogo, a estrela solitária que conquistou o acesso novamente, retornando à Série A. O joseense Daniel Borges, lateral direito, está com a gente. Tudo bem, Daniel? Boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Olá, boa tarde quem pessoal da bancada, aos ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar falando com vocês aqui. Maravilha. Daniel, você está em São José, Daniel? Estou em São José, cheguei ontem, estou aqui na casa dos meus pais, vim descansar um pouco, visitar a família, curtir esse momento agora com a família. Com certeza. Que região que você mora aqui, seus pais moram aqui em São José, Daniel? Meus pais moram aqui na Zona Sul, no Jardim Satélite. Legal. Então a gente cresceu aqui. Você cresceu aí, jogava bola nas ruas do Jardim Satélite por aí, não? Jogava nas ruas de São José, todo lugar, a gente brincava um pouco. Você é o verdadeiro fominha, toda a pelada que tinha você tava. Com certeza, acho que é uma paixão desde criança e graças a Deus consegui realizar meu sonho de infância. Justamente isso que eu ia te perguntar, o sonho de infância, desde pequenininho realmente você já tinha na cabeça que você ia ser jogador de futebol, você mentalizou isso, em algum momento de repente caminhou para um outro lado, mas foi dando certo no futebol, como é que foi esse começo aí, Daniel? Cara, desde novinho eu tive sempre esse amor pelo futebol, né, comecei muito cedo no futsal e as coisas foram caminhando, foram indo assim, acontecendo naturalmente. E quando eu fui ver, as coisas já estavam ficando sérias, já tinha virado profissional. E eu estou aí agora, né, buscando grandes coisas na minha carreira, evoluindo a cada dia. Isso é o mais importante. Ô Daniel, no seu começo de carreira, aqui em São José, você ficou aqui em São José até que idade? Eu fiquei aqui em São José até o sub-15, né, no primeira camisa. E depois eu fui pro Botafogo de Ribeirão Preto, né, ali eu fiquei durante 7 anos, né, fiz a grande parte da minha base ali, depois eu estreiei pelo profissional no Campeonato Paulista com 17 anos e assim fui dando sequência, né. Essa passagem... desculpa, conclui. Não, pode seguir. E essa passagem pelo Primeira Camisa, que era uma novidade, tinha o Roque Júnior como grande mentor, o Francisco César, que era o presidente, inclusive a gente conversou com ele esses dias. Você, garoto, aquela projeção de um time novo, que, como eu disse, tinha o Roque Júnior por trás. O que você lembra daquela passagem? Ficou uma expectativa do clube bater asas maiores e, no entanto, acabou acabando. Como é que você avalia a sua passagem pelo Primeira Camisa e até mesmo o fim do Primeira Camisa, que era um clube promissor e acabou não virando? Na Primeira Camisa, né, foi o início da minha carreira ali no futebol de campo, né? Onde eu joguei um campeonato paulista, né, de sub-15. Né, e aqui, quando surgiu ali, acho que a grande população que gosta de futebol de São José dos Campos, acho que eles estavam apoiando o clube, né? Onde queriam que o time subisse e tudo mais. Porém, eu saí e acabei ficando um pouco distante, né? Mas tinha alguns amigos aqui ainda. E por ter amigos no clube, eu fiquei triste, né? Quando o clube acabou, né, fechando, porque muitos garotos, né, de muito talento acabaram aqui perdendo espaço, né? Mas, assim, cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu caminho e eu fiz uma escolha, eu e meu pai, nós fizemos uma escolha e graças a Deus essa escolha deu certo, né? Que foi para o Botafogo de Ribeirão. Com certeza. Agora, Daniel,
essa escolha de ir pro Botafogo agora, a gente sabe, um clube de Série B, a gente sabe que o Botafogo, a gente que acompanha, não digo mais de longe, porque a gente não está no Rio de Janeiro, mas a gente acompanha aqui, a gente sabe, é um clube grande, é de tradição, mas vive muitos altos e baixos, tanto é vira e mexe, tá aí na Série B, agora voltou, graças a Deus, um clube que nem o Botafogo não merece estar na Série B, tem sempre que estar na Série A. Quando pintou a proposta, Botafogo jogar a Série B, como é que chegou para você? Como é que foi a ideia de ir para lá? Aceitou de cara, obviamente, com o lance das negociações, salário e tudo mais, mas quando veio a proposta, você falou, não, é a minha chance, é a minha oportunidade de aparecer num grande clube. Como é que foi isso? Cara, foi engraçado, porque no mesmo dia que eu recebi a proposta do Botafogo, né, o pessoal do Botafogo me ligou no fim da tarde, só que pela manhã o Goiás me mandou uma proposta por escrito, né, pro Mirassol. Uhum. E ali a gente tinha gostado da proposta, tinha sido uma proposta que agradou ambas as partes, né, e a proposta do Botafogo foi a mesma, né, não houve nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos, porém a oportunidade de estar num time grande, né, não que o Goiás não seja, o Goiás também é um grande clube, no entanto que voltou para a Série A junto com a gente, né, mas a oportunidade, o desafio de enfrentar uma Série B com uma camisa de peso que é o Botafogo, para mim chamou muita atenção, né? E graças a Deus fiz a escolha correta, né? Porque nós tivemos um início muito difícil, né, da Série B, né, com algumas derrotas, cobrança de torcida, porque o Botafogo já estava sendo um ano difícil, né, antes de eu chegar, porque já tinham sido eliminados da Copa do Brasil, tinham sido eliminados do Campeonato Carioca, né, e mesmo assim eu não acreditei no projeto, eu assumi essa responsabilidade, não só eu, mas como todos os atletas que chegaram, né, depois dos estaduais, então eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por ter me dado uma luz ali, uma sabedoria para poder fazer a escolha correta. Ô Daniel, e me diga uma coisa, muda muito no sentido de, por exemplo, você estava no Mirassol, é um time de uma cidade pequena, mas que ganhou uma grande projeção, principalmente nos últimos anos, enfim, e aí você vai para um Botafogo, que é um time conhecido mundialmente. A gente sabe da paixão do torcedor, aquela coisa toda. Muda o assédio, muda o jeito, você vai no shopping aí no Rio de Janeiro e tudo mais, o pessoal te conhece, pô, é o lateral do Botafogo. Como é que é essa relação aí, em fato de sair do Mirassol e ir para um Botafogo? Cara, eu vou te falar que o Mirassol, né, eu vou falar um pouco do Mirassol, porque eu sou muito grato ao Mirassol por tudo que ele fez por mim, né? Por toda a oportunidade que eles me deram de crescer, de evoluir, né, e pelas portas que foram abertas para mim através do Mirassol. Né, nós tivemos 2 anos seguidos chegando na semifinal do Campeonato Paulista, né, que não é uma competição fácil, é o principal estadual do país, né, e a gente conseguiu chegar entre os 4 2 vezes consecutivas. Então isso ajuda, né, nós atletas, a alcançar voos maiores, a alcançar grandes clubes, né, como foi esse ano comigo no Botafogo, né, teve também mais 2 jogadores do Mirassol que foi comigo para o Botafogo. Então isso mostra o quanto o Mirassol tem força dentro do cenário nacional do futebol, né, mas assim, cara, muda tudo você chegar no Botafogo, ainda mais vindo de um clube pequeno do interior de São Paulo, como eu fui, a cobrança era muito grande, porque a negativa da torcida, né, por contratar um jogador de um time pequeno do interior de São Paulo. Então, assim, cara, não foi muito aceito no início pela torcida. A gente via ali nas redes sociais, pela internet, né, como a torcida não estava aceitando isso, né, pela grandeza do Botafogo, né, mas conforme a competição foi passando, conforme os jogos foram acontecendo, as vitórias começaram a acontecer, a torcida começou a apoiar, começou a gostar daquilo que eu vinha, né, apresentando dentro de campo. Então é o fruto de um trabalho que começou lá atrás e está dando fruto agora aqui na frente. Com certeza. Eu estou ouvindo aí de fundo, o herdeiro está no seu colo, igual está na foto do seu Instagram aqui, você com seus... Você escreveu aqui, os meus bebês, tem a taça da Série B e o herdeiro aí no seu colo, ele está aí do seu lado, é? Tá, ele... Na realidade ele não sai do meu lado, né, a gente, não sei como o pessoal vê nós atletas, né, mas a gente fica muito tempo fora de casa, a gente viaja muito, né, então quando eu estou em casa, ainda mais agora de férias,
ele não sai de perto, é o dia inteiro querendo brincar, conversar, subir no colo, na cabeça, virando mortal. Eu acho que eu vou gastar mais energia agora nas férias do que treinando e durante os jogos, só isso. Imagina. Mas é gostoso demais, cara, é um sentimento assim que só quem é pai pode sentir. Com certeza. E me diga uma coisa, e esse acesso com o Botafogo, cara? Faz um resumo aí do seu ano no Botafogo. Aliás, você foi contratado em definitivo pelo Botafogo, né? Contrato até 2023, que parece que tinha uma cláusula aí no contrato. Até você pode explicar melhor. Se você fosse titular em pelo menos 22 partidas, o Botafogo teria que te contratar e tal. Aí chegaram a um acordo com o Mirassol e agora você, de fato, é jogador do Botafogo até 2023, é isso? Isso, cara. Tinha uma cláusula no meu contrato, né? Se eu alcançasse 60% das partidas, né, como titular, e o clube viesse a ter o acesso, né, eu tinha a opção de compra era obrigatória, né? E conforme as coisas foram acontecendo, faltando um jogo para alcançar essa meta, aí o Botafogo começou a negociar, mas era um curto espaço de um jogo para o outro. Eu acabei que perdendo 2 rodadas ainda, né, por causa dessa negociação. Né, chegou um momento que eu achei que ela não iria acontecer, né, até por causa de contrato, onde tinha uma coisa no contrato, o Botafogo não tinha condição de cumprir. Todo mundo sabe, né, o que está acontecendo com o Botafogo, né, fora de campo. Né, e depois de muita conversa, depois de quase 10 dias negociando ali, eu abri um pouco a mão de coisa, o Mirassol, meus empresários, porque eles pensaram em mim, né? Eles viram o quanto eu estava me esforçando para querer ficar. Porque, como você falou no início da entrevista, né? Você está num clube grande, uma oportunidade dessa você não pode perder, né, cara? E eu venho buscando isso na minha carreira, né? Faz 10 anos que eu venho buscando isso, né? E quando surgiu essa oportunidade de renovar, de poder ficar mais 3 anos, né? Que é até 2024. Mais 3 anos num grande clube como é o Botafogo, eu não queria deixar passar, né? E graças a Deus deu tudo certo, a gente subiu, nós somos campeões. Então, acho que aquilo que a gente planejou, né? Aquilo que eu vinha planejando para minha carreira, né? Tá acontecendo, tá dando certo, graças a Deus. Né? E esse ano foi um ano mágico, né? Porque, como eu falei, nós ficamos em quarto esse ano no Campeonato Paulista, fui campeão da Série B. Né, e foi um campeonato difícil, uma pressão da torcida no início da competição, como eu falei, mas é aquilo, a gente falava sempre que a pressão era um privilégio, né, que é para poucos, né, essa pressão de estar num grande clube como o Botafogo, né, com a responsabilidade de fazer o clube voltar para a Série A. Então, cara, graças a Deus a gente conseguiu, né, absorver essa pressão que a gente vinha sentindo e conseguiu demonstrar dentro de campo aquilo que a gente estava planejando e aquilo que foi traçado no início da competição. Maravilha. E você está virando o rei do acesso, né? Que você trabalhou no América e no América você conseguiu acesso também? Foi na América. Na realidade, a gente não foi campeão por causa de um gol, né? Acho que a Chapecoense ficou com 23 gols de saldo, nós ficamos com 22. Né? Graças a Deus eu consegui. Igual até esqueci, tive mais essa conquista esse ano, né? Porque a Série B acabou em janeiro, né? De 21. Isso. E assim, o América também é um clube fantástico, nós tínhamos um elenco muito qualificado. No entanto, que eles estão fazendo a Série A e que eles estão quase chegando na pontuação de Libertadores. Né? Então, foi um ano muito feliz, um ano que vai ficar marcado na minha vida para sempre. Maravilha. E as férias agora vão até quando? Dia 3 de janeiro a gente se apresenta, retoma as atividades, porque tem Campeonato Carioca, Copa do Brasil e o principal foco do time, né, no ano, que é a Série A. Que a gente fazer uma boa Série A, buscar aí uma Libertadores, talvez. E na sua cabeça você já começou a pensar na Série A, a competição? É diferente, não tem jeito. A Série B, óbvio, é um baita campeonato, tem grandes times ali disputando. Vocês disputaram com grandes times a Série B, mas a Série A é a Série A, né? Você já começou a sonhar com ela? Meu pai fez uma pergunta meio que parecida isso ontem pra mim, né? O que você tá achando, né, de jogar uma Série A agora? Eu falei, pai, é uma competição difícil, né? Mas, assim, a gente vai estar em campo para jogar, cara. É uma coisa que a gente sonha, né? Tá jogando em grandes campos, em grandes estádios, com grandes equipes, com torcida no estádio. Então,
A gente está acostumado com o Campeonato Paulista, Copa do Brasil a gente acaba enfrentando. Ano passado nós fomos finalistas também lá no América, na Copa do Brasil, tirando o Corinthians, Internacional. Perdemos o Palmeiras, né? Então, sim, é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, mas a gente sabe da dificuldade, porque tem grandes atletas, grandes jogadores a nível de seleção. Mas, igual eu falei pro meu pai ontem, pai, eu não quero pensar em futebol agora, eu quero descansar, porque a gente vem de praticamente 2 temporadas seguidas aí, sim, né, sem descanso, um jogo atrás do outro, viagem, treino, e agora eu quero zerar o meu corpo, né, porque você acaba tendo dores, que as coisas vão incomodando o corpo, então eu quero zerar isso, o corpo, a mente, para poder chegar em janeiro, estar focado e fazer um bom ano com o Botafogo. Futebol, até dia 3 de janeiro, futebol só se o herdeiro pedir para você jogar bola com ele, né? Só se ele quiser brincar na quadra aqui do condomínio, mas de resto nada. É só assistir mesmo, igual meu irmão falou, vamos marcar um society essa semana. Eu falei, Dudu, não me chama pra jogar bola, cara. Você falou, Daniel, vamos fazer um churrasco lá, depois eu vou, mas pra jogar bola, não vou, cara. Mas assim, é aquilo, a gente tem que descansar, porque realmente nós tivemos uma temporada muito desgastante, né? Por causa da pandemia. A gente ficou, acho que perdemos 4 meses ano passado, sem jogos, então para repor isso foi dureza, né? Mas deu tudo certo, as coisas estão voltando ao normal, aos poucos estão voltando ao normal, né? Então vai se encaixando. E também ano que vem nós temos um calendário mais curto, né? Porque tem a Copa do Mundo. Sim. Então tem que zerar o corpo para chegar ano que vem com o tanque cheio e fazer um grande ano. Maravilha. Daniel, quero te agradecer mais uma vez pela sua gentileza, conversar com os ouvintes da Rádio CBN. A gente deseja sucesso para você em 2022 no Botafogo, disputando a Série A. Bom descanso para você, boas festas para você, para a família, para o herdeiro aí e sucesso, meu amigo. Obrigado, eu agradeço o convite, vou estar sempre à disposição, sempre que precisar, pode me ligar, que é sempre um prazer estar falando com vocês, falando com os ouvintes de São José, que a gente tem pouco contato com o pessoal aqui de São José, né? Então é sempre bom estar falando um pouco para eles. Legal. Mas eu agradeço a oportunidade. Valeu, Daniel, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Conversamos com Daniel Borges, lateral direito do Botafogo, joseense, campeão da Série B. Já tinha feito uma campanha, tem aí, ó, tem o vice-campeonato com a América com acesso, que nele disse, ficou por 1 gol apenas, o título não ficou com a América. É jogador que tem lastro aí, tem acesso no currículo, tem boas participações, lateral direito dos bons, agora vai jogar a Série A, vestindo mais uma vez a camisa do Fogão, Rio de Janeiro. 4h34, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes tem o repórter CBN, na sequência, na volta, tem o Valtencir Vicente, claro, todos os destaques dos clubes da nossa região e, claro, o Valtencir vem esmiuçando assunto Águia do Vale. É rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. O ex-ministro da Justiça, André Mendonça, afirmou que defenderá o direito constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo gênero, caso se torne ministro do STF. Ele é sabatinado pela CCJ do Senado após ser indicado à vaga pelo presidente Jair Bolsonaro. Mendonça defendeu o Estado laico e se retratou depois de dizer que a democracia no Brasil havia sido conquistada sem sangue derramado. Ele disse que foi mal interpretado e ressaltou que vidas foram perdidas para a construção da democracia. A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro em um camarote do rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo. A vítima é uma influenciadora digital de 23 anos. Ela relatou o crime numa rede social. A organização do rodeio analisa as imagens de câmeras de segurança para apurar o caso. A jovem disse que exames médicos apontaram a suspeita de estupro. Ela contou que estava bebendo na companhia de amigos e que não sabe o que aconteceu depois.
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo orientou os municípios capixabas a exigirem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 nas festas de fim de ano e carnaval. As prefeituras têm autonomia para organizar e autorizar os eventos em locais onde não é possível realizar o controle de acesso, como praias. A secretaria destacou a importância de os gestores locais adotarem critérios epidemiológicos e de cobertura vacinal, além de exigirem outros cuidados para evitar a transmissão da Covid-19. Os Estados Unidos registraram o primeiro caso confirmado da variante Omicron no país. O diagnóstico foi divulgado pelas autoridades sanitárias da Califórnia. O paciente está internado, mas ainda não há outras informações. A mutação Omicron já está presente em mais de 20 países. Até o momento, o Brasil tem 3 casos confirmados. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h39 de volta com o Parada dos Esportes. A voz tá falhando, tem hora que dá uma falhada aqui, mas dá para entender. 4h39 de volta com o Parada dos Esportes, falando sempre em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Renato. O Edson Ramiro fica meio triste porque ele gosta de passar nas duas Flor de P. Ele vai numa, enche o pandu e ele passa na outra para ver se tem alguma coisa diferente na outra e tal. Só que agora do Aquário está em reforma, ele só vai no Jardim Paraíso. Aí ele sai com o bolso cheio de brioche, croissant, empadinha, pão com mortadela, leva aquele litrão de cappuccino, pede suco de laranja com acerola, vem tomando no canudinho, põe na bicicleta dele, vem pedalando e vem. E é magro de ruim, nosso Edson Ramiro, porque ele enche o pandu. Nós vimos lá no churrasco. Ele e o Emerson Show ali, um espetáculo. Emerson Show parecia que não via almoço uns 3 dias. 4h40, eu conto mesmo. 4h40 agora. Vamos convocar ele, o repórter mais bem informado do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo. Ele que merece tapete vermelho,
portas abertas para que ele desfile o seu conhecimento. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço a você, aos amigos do Parada dos Esportes, da CBN Vale, a nossa CBN Vale. Agora você, Vieira, também coloca todo mundo na fogueira, né? Que nem o Milton Neves, contou pra mim, eu conto mesmo. Mas pode deixar que qualquer hora vem um contragolpe, aí fique esperto, viu? Eu fico esperto a todo momento, Valtencir, porque eu brinco com todo mundo, a hora que vier comigo eu tô ferrado, mas faz parte da vida. Mas que o pratão do Emerson tava cheio, tava. Ô, Valtencir Vicente! Até o meu naquele dia lá, né, Vieira? O meu tava também. Bom demais, então, por isso que eu tô falando, parece, se você coloca o Edson aí como o único vilão da história, né? Lá não tinha mansinho não, era aquele filme de Bang Bang só com bandidos nessa hora de comer lá, viu, Vieira? A sorte é que eu que apresento o programa, porque senão eu tava ferrado, Valtencir. Senão o negócio ia ficar ruim pro meu lado. Mas, Valtencir Vicente, 4h42. Ô, Valtencir, minha voz tá falhando, Valtencir. Eu fico até triste, porque a voz não está a contento, não está do devido tom para recepcioná-lo. Mas eu tento fazer o meu melhor, viu, Valtencir? Mas o que se passa? É um resquício de gripe ainda, Valtencir, mas faz parte. Ô, Valtencir Vicente, tá chovendo aí na redação do Jogando Juntos? Tá aquele tempo maluco, né, Vieira? Uma hora sai o sol, outra hora ameaça a chuva, depois chove, para, mas tudo bem. Porque quem já viveu mais de 50 anos sabe que isso aqui é absolutamente normal, não tem problema, Vieira. É verdade. Valtencir Vicente, a nossa Águia do Vale, quais as novidades? O Edson Vieira tá tranquilinho, comandando o treinamento na equipe da Águia, os jogadores felizes, aquela festa de início de temporada, Valtencir? Olha, o Edson Vieira deixou no ar a possibilidade do acerto da contratação de mais 2 jogadores. Como a gente vinha comentando ontem, né? São José já tem 24 nomes. Ontem foi divulgada a chegada do Wellington, que aliás não foi bem uma chegada, ele estava aqui desde o início da pré-temporada, na segunda-feira da semana passada. É que teve aquele problema que nós já explicamos, ele ficou um longo tempo inativo por conta de uma contusão grave sofrida quando defendia o Marília na Série A3 do ano passado, e por isso mesmo o São José e o próprio jogador também ambos queriam primeiro ver como é que eles se sentiam, como é que estavam, né? E depois que a avaliação física foi feita, que o Edson Vieira, que já trabalhou com o Wellington no Rio Branco da Americana, viu que o jogador continua bem, continua sendo aquele atacante atrevido, arisco, de arrancada, aí sim acabou dando um ok, e o Wellington, atacante, 27 anos, vai completar essa idade agora no dia 11, também faz parte do elenco. Ele passou a ser o 24º nome confirmado, e o 25º poderá ser um atacante como ele, também um atacante de lado de campo, de velocidade. O Edson Vieira não revelou o nome, foi de novo naquela de que é melhor esperar o jogador assinar o contrato, deixar tudo devidamente apalavrado para só depois anunciar que está chegando, porque afinal de contas também há concorrentes no mercado. São José tem trabalhado com jogadores de nível de Série A2, então além de concorrentes do seu campeonato da Série A3, há também clubes da Série A2 de olho em atletas ainda disponíveis, e é provável então que ainda nesta semana o São José anuncie mais um atacante. E nos planos do Edson Vieira ainda vai ficar faltando um zagueiro. São José já tem 4 zagueiros, 2 mais experientes, o Roger Bernardo e o Glauco, 2 mais novos, o Lucas Anselmo e o Kleider, mas entende o Edson Vieira que é importante ter 5 zagueiros. E é uma realidade mesmo, porque nas grandes competições, nos bons tempos do São José, inclusive, eram 4 zagueiros, 3 experientes, um pouco mais jovem e um quinto da casa, né? Porque não só em termos assim de contusões e suspensões, mas às vezes, dependendo do jogo, é necessária a formação com 3 zagueiros. E aí é bom ter jogadores especialistas. Esse negócio de ficar improvisando no meio da defesa não vale a pena de jeito nenhum, é complicado. E por isso mesmo ainda, então, o São José pode contratar mais um zagueiro, mais um atacante, chegar a 26 nomes,
e aí deixa 2 vagas das 28 possíveis para a participação no campeonato. É bom lembrar, mudou essa questão aí do regulamento. Antes eram 26 jogadores, 3 dos quais goleiros. E antes do início da segunda fase, cada time classificado, é claro, porque o eliminado já estava fora do campeonato, mas os times que se classificavam tinham direito de fazer até 4 trocas na lista. E quase todos, é claro, aproveitavam a oportunidade para reforçarem o elenco. Agora não. Agora, até a 11ª rodada, cada time poderá totalizar 28 nomes na lista. Então, a grande maioria vai deixar 2, 3, 4 vagas para depois, durante o campeonato, buscar jogadores que faltam para as posições se apresentarem carentes ou aquelas opções de mercado, jogadores que possam surgir como interessantes no momento decisivo, Vieira. E eu que achei que a Coruja não iria piar mais em 2021, ela pode piar ainda esta semana, hein, Valtencir? Em um determinado ponto, Vieira, é uma questão mesmo assim de planos, né? Porque antes, com aquela história de trocar até 26 nomes da lista, todo mundo escrevia 26, ou às vezes começava o campeonato do São José com 23, 24, contratava mais 2 ali na metade da primeira fase e depois na virada fazia a troca de 3 ou 4, dependendo das condições disponíveis dos jogadores em contratos. Agora não, agora mudou. Então quem começar bem com o elenco já montado, certinho, e deixar 1 ou 2 opções, pode depois lá na frente entrar naquela, né? Ó, a gente precisa agora de um goleador, ou precisa de um jogador de meio campo que faça esse tipo de movimentação. Ou então ainda estamos com a necessidade de um lateral bom, porque os 2 aqui que vieram para esse lado não estão sendo aquilo que nós esperávamos. Consequentemente, é por aí que cada um vai trabalhar. E tem aquele detalhe também, né, Vieira? Quem entende de futebol, quem sabe escolher jogadores, quer, é lógico, ter em seu elenco esses nomes aí o mais breve possível. Agora, quem vai no achômetro de vez em quando, olha, a gente contrata 18, 20, depois a gente vê o que tem por aí. Então, vai de cada um também, viu, Vieira? Com certeza, com certeza. O Valtencir, o São José segue treinando em 2 períodos? Em 2 períodos, vai variando de acordo com as possibilidades assim e também as conveniências, né? O próprio Edson Vieira já disse que ele não é mais daquele tempo no qual as 2 primeiras semanas de uma pré-temporada eram praticamente do preparador físico, com uma carga forte de treinamento, condicionava os jogadores, e só depois disso é que começava a introdução de trabalhos com bola, como a gente dizia antigamente, treinos técnicos, depois treinos táticos, aí depois jogos, treinos e até a reta final de preparação. O Edson Vieira entende que as coisas mudaram, que dá para fazer um trabalho alternado, vai uma tarde na sessão de musculação, na academia, depois de manhã faz um trabalho com bola, um dia puxa um pouquinho mais, outro dia fica mais leve, outro dia faz um reduzido, como se diz hoje em dia, né, que é aquele mini coletivo em metade do campo e vale um chocolate, pode-se dizer assim, né? Põe os caras para dividir, para já sentir assim como os jogadores estão reagindo, como as características se encaixam, porque de uma certa forma o treinador já tem em mente aquilo que ele quer de cada jogador contratado. Mas daqui a pouco ele vendo ali nos treinamentos, um que se associa melhor com o outro, aquela velha do futebol, né? E se você tem alguém que lança em profundidade na medida, você tem que ter um cara que corra para pegar o lançamento, né, Vieira? Agora, se seu atacante é de fazer tabelas, não adianta nada você dar um chutão lá na zona morta da ponta direita para o cara ir buscar, né? Então tem muito disso também, né? Com certeza, meu caro Valtencir Vicente. Ontem, Valtencir, a gente falou sobre a tabela do Campeonato Paulista da Série A3. Saiu ontem, você estava falando sobre ela, eu abri aqui, eles tinham acabado de colocar. O São José vai estrear então contra o time do Ricardo Costa, né, Valtencir? O time do Ricardo Costa, que de novo montou uma seleção na 2ª divisão com muita competência. O time do União Suzano, que subiu, aliás, teve poucos jogadores que já tinham trabalhado com o Ricardo Costa em campeonato
campeonatos anteriores. A gente lembra que na Bezinha tem aquele limite de 23 anos de idade, então o Ricardo Costa não pôde utilizar alguns jogadores que certamente ele teria levado lá para Suzano, mas mesmo assim, com capacidade, ele e o Edmar Costa conseguiram trazer alguns jogadores de concorrentes do ano anterior, do Grêmio Prudente, de outras equipes, também trouxeram novidades para a competição, e o União Suzano, muito forte, foi campeão e invicto. E é um time futebol empresa, Vieira. Então, manteve o Ricardo Costa, o Edmar Costa segue como o gerente administrativo, já estão planejando a próxima temporada. Provavelmente o União Suzano não vai fazer grandes investimentos nesse seu time. Segundo informações, a empresa tem também um time em Santa Catarina e teoricamente considera que neste ano que vai chegar, 2022, seria mais interessante investir lá em Santa Catarina, com possibilidade de chegar à primeira divisão do campeonato catarinense, mas mesmo assim, depois do acesso obtido com título, e é claro, se o Ricardo Costa continuar por lá, é porque aí ele foi prometida uma condição de trabalho para fazer barulho. E é lógico, sem dúvida nenhuma, que cria também uma rivalidade maior, né? É o ex-técnico que subiu aqui, foi campeão, estava aqui durante a Série A3, acabou sendo dispensado, não gostou da demissão, foi para o União Suzano, subiu lá e agora tem esse reencontro aí, joga logo de cara na primeira rodada da Série A3. Mas é uma outra temporada, um outro departamento, e aquilo que a gente sempre comenta aqui, Vieira, se você não tem time, até para jogar contra o Atlético Mogi é perigoso, né? Agora, se você tem time, você encara qualquer um. Agora, se você não tem time, você fica com medo de todo mundo, né, Vieira? Sem dúvida alguma, mas que os deuses do futebol, né, gostam de dizer isso, é verdade. Se tivesse um cenário... sei lá, um contexto melhor para acontecer, talvez fosse esse, né? Para o Ricardo Costa, com certeza. Você imagina para o Ricardo Costa enfrentar o São José na Série A3, onde ele foi, que nem você falou, ele foi dispensado e acabou não gostando da forma como foi, aquela coisa toda, e ele tem o direito. Depois se acertaram as partes, mas ele não gostou e tudo mais. E agora tem, justamente, com a União Suzano, que ele subiu na Bezinha, mesma situação do São José, né? Que ele subiu o time da Bezinha, foi para a Série A3 e acabou não dando certo. Agora ele pode ter a oportunidade de enfrentar o São José e, quem sabe, na cabeça dele, dar o troco no São José justamente na estreia. Vai ser um confronto interessante, viu, Walter? Porque com certeza o Ricardo Costa, o próprio irmão e óbvio, os jogadores vão dar um gás a mais para poder enfrentar o São José e, quem sabe, tirar uma lasquinha desse São José, né, Bavi? E todo time que sobe chega motivado também, Vieira. Tem esse lado ali. Se eles fossem enfrentar qualquer outro adversário na estreia, eles estariam motivados. Faz parte. Nós entrevistamos aqui recentemente o Renato Peixe, né? O Renato Peixe veio para cá depois da saída do Ricardo Costa, não conseguiu atingir o acesso, o objetivo do acesso, teve a atuação dele no último jogo contestada. Você mesmo fez algumas perguntas que os torcedores até hoje fazem: por que colocou esse, não colocou aquele, por que tirou fulano e não deixou ciclano, essas coisas do futebol. Sim. E o Renato Peixe terá adversário pelo Esporte Clube São Bernardo. Ele subiu com o São Bernardo na Série A3 de 2020, que o Esporte Clube São Bernardo bateu e voltou, né? Subiu e caiu nesse ano de 2021. Então chamou o Renato Peixe de volta para tentar subir de novo. Então tem aí o Renato Peixe no Esporte Clube São Bernardo, uma rodada mais lá na frente, uma das rodadas mais intermediárias da primeira fase. Tem esse confronto com o Ricardo Costa. E um detalhe, depois, como houve uma mudança de regulamento, virá um quadrangular. 2 quadrangulares na segunda fase. O primeiro, o quarto colocado, o quinto colocado e o oitavo farão parte de um quadrangular. O segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo formarão outro quadrangular. Depois de 6 rodadas turno e retorno, os 2 melhores de cada quadrangular serão os 4 semifinalistas. E aí no mata-mata das semifinais, voltamos à normalidade e quem ganhar sobe para a Série A3 do ano que vem. Então, se as coisas andarem normalmente, se nenhum técnico perder o emprego, se todos se classificarem, poderemos ter 3 vezes São José e União Suzano depois
segunda fase no quadrangular. E é bom lembrar, né? O Ricardo Costa já enfrentou o São José. Ele passou por aqui em 2018, quase subiu, aquele gol do Comercial lá em Ribeirão Preto. Aí em 2019 ele foi levado pelo Marília. O Marília nas quartas de final, no mata-mata das quartas de final, veio a São José dos Campos, empatou por 2-2. São José foi roubado naquela noite, né? Teve 3 pênaltis, pelo menos o primeiro foi escandaloso, né? Mas depois lá em Marília, Marília nem deu chance, já meteu um gol de cara, mandou no jogo, fez mais um no final, avançou e depois subiu ganhando do Fernandópolis. Pois é, mas que esse confronto vai ser legal, vai ser, não tenho dúvida. Só para ilustrar de novo para o ouvinte, ontem a gente falou meio rapidinho, o São José, então, a tabela vai ter algumas mudanças, obviamente, mas é só para você ouvinte, ter a noção aí. A primeira rodada está marcada para o dia 30 de janeiro, domingo, mas com certeza vai ter time que vai puxar jogo para o sábado. Pode até mesmo o União Suzano puxar o jogo para sábado, se for de conveniência para ele. O Ricardo Costa gosta de jogar, quando joga em casa, jogar às 7 horas da noite. Eu não sei se lá ele vai conseguir jogar assim. Provavelmente sim, vão mexer lá, já teve jogos noturnos em outros campeonatos, provavelmente. Então, assim, provavelmente tá previamente marcado para o dia 30, domingo, mas poderemos ter essa mudança e o União Suzano do Ricardo Costa provavelmente deve ser um dos jogos que mudam. Mas, em princípio, dia 30 de janeiro, União Suzano e São José. A estreia em casa do São José será na segunda rodada, quando recebe o Desportivo Brasil. São José e Desportivo Brasil, marcado por uma quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Na terceira rodada, o São José vai até Sertãozinho, lá no Frederico Dalmaso, é longe e quente, na terra do Touro dos Canaviais. Que beleza! Sertãozinho e São José, dia 6 de fevereiro. No dia 9 de fevereiro, quarta-feira, o São José recebe o Rio Preto. 13 de fevereiro, o São José vai até Votuporanga enfrentar a Votuporanguense. Na sexta rodada, 16 de fevereiro, o São José recebe o Nacional da capital. No dia 20 de fevereiro, aniversário de Vieira Júnior e Paulo Campos, o São José enfrenta o Barretos em casa, que é um domingo. Na oitava rodada, o São José vai até São Bernardo enfrentar o Esporte Clube São Bernardo do Renato Peixe, dia 23 de fevereiro. 26 de fevereiro, sábado, São José e Comercial, São José recebendo o Comercial. Na 10ª rodada, 6 de março, São José vai até Marília, olha só a viagem para o São José. 11ª rodada, São José e Capivariano, dia 9 de março, 11ª rodada. 12ª rodada, o São José vai até Olímpia enfrentar o time da casa. 13ª rodada, o São José recebe o Noroeste de Bauru. 14ª rodada, o São José vai até Matão enfrentar a Matonense e fecha sua participação na 15ª rodada enfrentando Noroeste. 14ª rodada, o São José, cadê aqui? Enfrenta o Bandeirante de Birigui, perdão. 14ª rodada, o São José enfrenta o Bandeirante de Birigui. E na última rodada, aí sim vai até Matão. São José recebe a Matonense. São José e Matonense. Estes os jogos do São José, Valtencir Vicente. Aí você analisa da seguinte forma, né? 2 jogos perto de casa, um em casa, o Suzano é pertinho, depois do jogo em casa com o Desportivo Brasil. Aí tem um jogo longo, de viagem longa, mas é num domingo, dá para viajar no sábado até Sertãozinho. Volta, passa a semana em casa, porque a quarta-feira é no Martins Pereira contra o Rio Preto, sai de novo para muito longe, vai jogar em Votuporanga contra a Votuporanguense também em um domingo, facilita, vai no sábado, volta no domingo, tem a segunda-feira para descansar, coisa e tal, se recuperar. E aí o São José tem 4 jogos seguidos, todos assim nas proximidades, 3 em casa e um pertinho. Sim. Ele recebe o Nacional, receberá o Barretos, viajará, entre aspas, para jogar contra o São Bernardo e receberá o Comercial. Então, do dia 16 de fevereiro ao dia 26 de fevereiro, São José não terá viagens longas. E aí ele volta com 3 viagens longas, mas todas para jogos aos domingos.
sai contra o Marília, recebe o Capivariano, sai contra o Olímpia, recebe o Noroeste, sai contra o Bandeirante e depois tem uma semana inteira para receber a Matonense na última rodada. Vieira, não está ruim essa tabela não, poderia ser pior, é claro, poderia ser melhor, mas não dá para reclamar nada não, é bola para frente e cai naquilo que eu brinco aqui e falo, se você não quer jogar contra Votuporanga, Marília, se você não quer viajar para esses lugares, dispute o Interbairros, né? O Campeonato Paulista vai até lá na ponta lá da divisa com o Paraná, né, Vieira? Perfeito. Volta em ser, Vicente, 5-1. Grande abraço, até amanhã. É verdade, esqueci da hora. A produtora aqui mordeu a canela, Vieira. Doeu. Até amanhã. Fico no jogandojuntos.com.br. Valeu, volta em ser, Vicente, o melhor de todos, passando pelo microfonaço da Rádio CBN. Falei em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean e Vinac Consórcios, com os trabalhos técnicos dele, Ed Show Ramiro, fantasiado de Batman. Hoje eu coloco um ponto final no Parada de hoje. Fique na sequência com o ponto final e depois o ponto... Aliás, fique com o Repórter CBN, depois o ponto final com Carolina Moran e o Rodrigo Bocardi. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau.